Olá, esse é o programa Fito no Campo, orientado pelo professor Luciano Venturoso. Meu nome é Enos Araújo de Oliveira, discente da disciplina de fitopatologia, e vou falar sobre o mal das folhas nas seringueiras. O mal das folhas é uma doença que dá na seringueira, endêmica das Américas do Sul e Central. Ela é responsável por causar grandes prejuízos nas plantações de seringa aqui no Brasil, sendo a principal praga dessa cultura. O causador dessa doença é um fungo e ele possui duas fases de crescimento, e nessas duas fases tem um nome para cada uma dessas fases, mas ele geralmente é chamado de microciclos Ulei. Ele possui uma especificidade, ele só ataca plantas do gênero Hevea, da qual a seringueira faz parte. Isso faz com que limite as formas dele de sobrevivência no ambiente. Ele só pode sobreviver infectando partes de plantas do gênero Hevea. O fato dele ter duas fases faz com que ele consiga produzir também dois tipos de esporos infecciosos. Esses dois tipos de esporo têm dois ciclos diferentes. O esporo da primeira fase pode sobreviver por 100 a 150 dias e o esporo da segunda fase pode sobreviver de 6 a 10 dias. Isso é muito importante para entender a epidemiologia desse fungo no ambiente. Sobre a epidemiologia, a seringueira ela é uma caducifólia. Então o ciclo de crescimento dela tem um período no ano que coincide com os períodos das águas aqui no norte, e isso faz com que o desenvolvimento desse fungo no ambiente seja de forma drástica e cause muito dano aos plantios de seringueira. Porque ele produz o esporo lá de 100 a 150 dias, que pode sobreviver por muito tempo. Aí essas folhas velhas que caem no chão para fazer a troca, para desenvolver as folhas novas. Essas folhas velhas caem no chão e geralmente elas já estão infectadas pela primeira fase e acaba ali no chão tem maior umidade, né? E aí acaba criando ali um ambiente favorável para o desenvolvimento dos esporos. Ali ela produz esporos da primeira fase e da segunda fase. A segunda fase é aquela que tem um ciclo de 6 a 10 dias. Esses esporos são jogados no ar e o vento é responsável por disseminar esses esporos para as folhas mais novas. Infectando as folhas mais novas, essa segunda fase ela é responsável por aumentar a intensidade da doença, porque ela tem um ciclo menor, então ela vai ter uma produção de esporos maior no decorrer do tempo. Eu vou mostrar para vocês alguns sintomas que podem aparecer em plantas infectadas por esse fungo. Aqui nós temos o primeiro sintoma, que ele é causado pela primeira fase do fungo, e ele tem essas pintas pretas na face superior da folha, e se você passar a mão em cima dessa face, você vai sentir um aspecto de lixa. Esse é o sintoma da primeira fase do fungo. Na segunda fase do fungo, nós temos um sintoma marcado por manchas mais verde escuras, que já é a produção dos esporos da segunda fase. Em casos mais graves da doença, a gente pode ver perda do vigor das folhas, encarquilhamento, eles começam a murchar, e em casos muito severos da doença, você pode ver a queda total das folhas. Então é a morte de todas as plantas aí de seringueira. Há algumas formas de lidar com essa doença. Na fase de muda, pode-se optar por aplicar alguns fungicidas à base de clorotalonil, óxido cuproso, tilfonato metílico. Na fase em que a árvore já está com a copa inalcançável pelos aplicadores convencionais, pode-se optar por fazer a enxertia de copa com a copa resistente a essa doença do mal das folhas, e ali o caule já está desenvolvido com alta produção. Mas o limite dessa técnica é que ela depende muito do pegamento da enxertia. Mas também já existe algum zoneamento climático feito para essa doença, onde ele lista algumas regiões que são mais aptas para a produção, que é essa região mais do sudeste e um pouco ali do cerrado, né, a região amazônica, ela pode plantar também, mas só que a intensidade dessa doença vai ser tão alta que vai acabar inviabilizando a produção.